Qualquer pessoa de sucesso tem sucesso porque segue hábitos. Existe uma rotina de bons hábitos que os levam para o sucesso. Acho que saber disso todo mundo sabe, só que é muito difícil ter hábitos. E como que a gente faz para ter bons hábitos, para cultivar bons hábitos? Bom, primeiro a gente precisa entender o porquê que a gente está escolhendo fazer as coisas. Obviamente que você sabe que você quer ir para academia, por exemplo, porque você quer ter um corpo melhor, ou você quer ter uma saúde em dia, você quer ter força para subir um monte de escada, você quer ter o corpo dos seus sonhos, escultural. Mas se você não lembrar desse seu propósito todos os dias que você for à academia, uma hora ou outra você vai deixar isso de lado. E aí qualquer outro porquê vai ser mais forte do que o seu porquê principal. E apesar de criar bons hábitos não ser algo fácil, é algo muito possível. Vou contar aqui pra você quais são os meus truquezinhos para eu conseguir criar hábitos na minha rotina e também mostrar pra você que eu também falho e também quero criar novos hábitos legais. E é por isso que eu tô até fazendo esse vídeo, pra me incentivar e incentivar você a continuar no novo caminho. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Juliana Pereira, eu sou dentista de profissão, tenho um negócio que eu amo de paixão, que eu trabalho com muito amor e tenho, graças a Deus, muito sucesso vindo desse trabalho. Consegui minha independência financeira, o terreno que vocês viram no último vídeo. Poder gravar esse vídeo agora, ter essa disponibilidade, estar em casa hoje de frente pra tela, vem com certeza desse meu trabalho, que deu muito certo. Mas para esse meu trabalho dar muito certo, eu tive que criar novos hábitos. Até porque se eu fosse a Juliana de lá de 2018 e nunca mudasse, fosse sempre aquela mesma Juliana, eu não teria conquistado o que eu conquistei agora, não seria nunca a Juliana de 2024. Os hábitos que me fizeram chegar aos meus resultados foi primeiro, eu criei o hábito de estudar todos os dias o assunto que eu queria dominar, que no meu caso eram as lentes em resina. Então eu seguia vários outros dentistas que faziam a mesma coisa que eu assistia vários vídeos na internet, vários truques, eu via fotos de dentes naturais, eu pesquisava olhar os dentes das pessoas, chegava bem pertinho assim, ó, ia olhando detalhe por detalhe, desenhava todos os dias, eu imprimia fotos de vários sorrisos e consertava eles ali na minha mente com lápis. Então eu treinava, eu exercitava meu cérebro naquilo todos os dias. As primeiras vezes que eu fiz o meu trabalho, que era extremamente manual, não deu super certo, ficou um resultado que eu não gostava e claro, refiz várias vezes no mesmo paciente. Fui ficando melhor com a prática. Mas se eu tivesse desistido e falado, não, isso não é pra mim, e tivesse largado, jamais eu ia chegar na qualidade de trabalho que eu consigo chegar hoje. Esse hábito me trouxe até aqui, mas outros hábitos eu não cultivei. E agora eu quero selar esse compromisso de realizar esses novos hábitos. E como eu vou fazer isso? Eu vou usar a mesma técnica que eu usei lá na minha profissão, para conseguir criar o hábito de fazer o que eu fazia, né? De ficar boa na habilidade que eu tinha que exercer. Eu acredito que pra gente criar um hábito e esse hábito ser endossado, ser constante, a gente primeiro precisa desmembrar o hábito. A gente precisa fazer com que ele torne pequenininho, um mini hábitozinho. Então, todos os dias comece com metas ridículas. As metas ridículas vão te levar onde você jamais imaginou. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Vamos supor que sua meta é ir pra academia esse ano todos os dias do ano. Então você vai colocar uma meta ridícula e vai deixar o porquê escancarado em algum lugar que você quiser. Você pode criar um grupo sozinha com você mesma, colocar Academia 2024 ou Projeto 2024, colocar um corpo na capa que você almeja, colocar alguma foto que te inspira na capa desse grupo e colocar o seu porquê ali. Porque aí toda vez que você abrir seu WhatsApp, você vai ver aquele grupo e aí você vai lembrar do seu propósito. Ou pode ser na geladeira, colocar alguma frase motivacional que você sempre consiga ver. E aí o passo seguinte é tornar essa meta uma meta ridícula. O que você vai fazer? Você vai colocar lá uma meta de pelo menos todos os dias ir à academia, nem que for pra ficar 10 minutos. Eu sei que isso é ridículo, mas se você todos os dias tiver que ir 10 minutos pra lá, você vai colocar no seu cérebro essa informação. Não é possível que eu não consiga ficar 10 minutinhos na academia, ou até fazer um exercício em casa durante 10 minutos. Não é possível que eu vou falhar nessa meta ridícula. E aí você vai colocando essa meta todos os dias, até que vai ter uma hora que você vai falar, caramba, se eu fiquei 10 minutos eu aguento mais 10. E se eu fiquei 20 minutos eu aguento mais 10. Eu fico
30. Quando você for perceber, isso já tá virando sua rotina e você nem precisa mais pensar sobre isso. Outro exemplo pode ser o da leitura. Esse ano estou me comprometendo a ler muito mais. Fazia muito tempo que eu não lia e eu amava ler. Só que quando eu fiquei muitos anos sem ler, eu comecei a criar uma aversão. Todo hábito que a gente vai começar, todo início, a gente sente a aversão àquilo. Claro, os 3 primeiros dias a gente tá super animado e a gente vai lá e faz. Começa a falar, caramba, quanto isso é chato. É por isso que eu não fazia isso todos os dias. Então o que pode facilitar é você fazer metas bobinhas todos os dias. Eu coloquei lá minha meta, vou ler pelo menos 3 páginas por dia. 3 páginas é uma coisa ridícula, rapidinho eu leio. Então eu vou ler 3 páginas. E aí eu leio 3 páginas prestando super atenção. Então é muito importante o foco também nessa equação. Presto muita atenção nessas 3 páginas e quando vou ver tá tão interessante que eu já tô na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 8ª, na 10ª página e menos de 3 dias eu terminei um livro inteiro. E o livro que eu terminei, inclusive, eu vou trazer aqui pra gente conversar, que é A Coragem de Não Agradar. Livro maravilhoso, inclusive, nossa, ele te pega muito. É uma conversa entre um filósofo e um jovem, e o jovem basicamente representa a gente. Nossa, é maravilhoso. Depois a gente fala sobre isso. Agora, pensa comigo, você aprendeu a andar, certo? Ou a falar. E quando você aprendeu a andar ou falar, você era muito bebezinho, falava errado, tropeçava, caía, começou engatinhando e depois que você foi ficar em pé e depois você foi começar a andar. Ao falar, você começou escutando, fazendo alguns sonzinhos engraçadinhos, como papá, mamã. E depois você foi aprendendo palavras, e de aprender palavras você começou a falar frases erradas, talvez não usando o pronome certo. Mamãe, nenê quer comida, por exemplo. E depois de muito tempo você aprendeu a falar, certo? Então por que você acha que quando você começar um hábito novo, você vai ser esplêndido naquele novo hábito? Por que você imagina que você vai começar o hábito de ir pra academia e daqui 2 meses vai estar com o corpo da Juju Salimene ou do Arnold Schwarzenegger? Isso não é real. A gente sabe que é uma construção, então a gente precisa lembrar disso. Então primeiro a gente começa realmente aprendendo, a gente começa com as coisas pequenininhas. Não seja extremamente acelerado ou acelerada. Vai devagarzinho, começa com o que é mais fácil e depois você vai aumentando o nível de dificuldade naquilo que você está se propondo a fazer. Então eu vou começar a ir para academia, eu vou fazer esteira nas primeiras semanas, o professor vai me colocar para colocar cargas pequenas e fazer mais repetições dos exercícios. Você vai aprender a executar a técnica ideal de fazer aquele movimento e só depois você vai conseguir pegar cargas maiores e ter outro tipo de treinamento. E o que muitas das vezes te para nos seus objetivos? Porque você perde aquele hábito legal que você está criando. Começa com alimentação saudável na segunda-feira e quando já é na quarta-feira você já está avacalhando, comendo aquelas comidas hiperpalatáveis, porque você começa o hábito de ler, no 4º dia você já está no seu celular, nem ligando mais pro hábito que você falou que ia ter. Por que a gente desiste tão fácil dos nossos hábitos? E por que a gente não consegue no final do ano completar a meta que a gente tinha na virada do ano? Porque muitas das vezes a gente não muda a nossa cabeça, o nosso mindset. A gente simplesmente coloca a meta, não realiza, não lembra dos propósitos dela, não faz metas ridículas, pequenininhas, então a gente já quer começar alvoroçado, na maior da empolgação, e a gente não fracassa. Por que isso acontece? Isso acontece não só pelo que eu já falei, o fato de você pular as etapas, o fato de você não lembrar do seu porquê, mas isso também acontece porque tudo que é novo, depois que a gente sai daquele espírito de empolgação, começa a se tornar chato, entediante. E aí a gente tem que conseguir vencer o tédio para conseguir fazer aquilo com frequência. A gente começa a precisar ter uma resistência ao tédio. Como assim, Ju? Você já reparou quanto tempo você fica scrollando a tela lá do Instagram, no Reels, vendo um monte de videozinhos rápidos? Sabe por que isso acontece? Porque isso é extremamente prazeroso. Você olha um vídeo muito engraçado ou muito diferente e aquilo te desperta curiosidade, te faz liberar endorfinas e é uma novidade. Daí você se sentiu entediado com aquilo, você passa para o próximo e esse movimento acontece novamente. Então hoje, com o avanço da tecnologia, com o que a gente usa todos os dias, obviamente que muitas coisas melhoraram, mas nós acabamos nos tornando muito menos resistentes ao tédio. E aí a gente não consegue finalizar nenhuma tarefa, nenhum hábito
nenhum aprendizado para aquilo se tornar um hábito. Então, em primeiro lugar, a gente precisa tentar o nosso tédio e entender que vai ser sim difícil tudo que a gente começar. E o melhor que a gente pode fazer pela gente é começar hoje, começar agora, fazendo metas pequenininhas, metas ridículas e aos pouquinhos ir avançando nisso. E mais que tudo, aprender a dar gosto para as pequenas conquistas que a gente tem. Então não menospreze as suas pequenas conquistas. Se você, por exemplo, está criando conteúdo para o seu Instagram começar a crescer agora, você está começando do zero, você tá super empolgado, empolgada, e aí você faz um monte de vídeos legais, você coloca um monte de conteúdo legal, e aí você começa a ver que o resultado que você espera não tá vindo. Um resultado muito pequenininho, aquilo vai te dando uma tristeza, uma agonia, você quer pra ontem crescer seu Instagram, você quer pra ontem os seus resultados. Calma, o que vai fazer você se tornar boa ou bom no que você faz, a prática, é a execução, é a constância nisso. E a constância nisso é o que a gente chama de hábito, é fazer todos os dias e cada vez um pouquinho melhor. Então, ao invés de você ficar triste com esses resultados que não são tão bons, obviamente que esse sentimento, se existir, a gente precisa senti-lo, mas logo após senti-lo, nós precisamos nos dar um pouquinho de endorfina. Então, ache os pontos positivos de tudo que você está fazendo novo e tenta lembrar, nossa, quando eu comecei tinha 0, agora já tem 5 pessoas aqui. Quando eu comecei a academia, eu fazia só 10 minutinhos de esteira, eu vinha treinar só 10 minutinhos, agora eu já tô ficando 15. Então você precisa sempre aprender a olhar com bons olhos as suas pequeniníssimas conquistas. Se você quer resultados diferentes, se você quer se ver no futuro melhor do que você é hoje, você precisa executar, você precisa se tornar bom, você precisa fazer, errar muitas vezes até acertar, e quando acertar, repetir o acerto várias vezes. É tudo uma construção. A sua vida pode ser repleta de coisas novas, sua vida pode ser repleta de experiências, ou pode ser uma vida pacata, daquela pessoa que tem medo de fazer as coisas porque tem medo de fracassar e não consegue criar nenhum hábito legal pro resto da sua vida. Se você quer resultados diferentes, você precisa ser diferente. Para você ser diferente, você vai precisar de novos bons hábitos. Você nunca vai se arrepender de criar bons hábitos. Hábitos esses que melhorem sua saúde, que melhorem seu conhecimento, que melhorem seu intelecto e que melhorem a sua empresa. Até porque se você melhora tudo isso, você nunca vai se arrepender de criar hábitos que te deixem mais saudável, que te deixem mais inteligente, que aumente o seu conhecimento. Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes todos os dias. Bom, e se você ficou até aqui, entra lá no meu Instagram para ter uma dose diária de motivação. Ele tá focado no marketing digital. Lá eu ensino as pessoas como tornar seus Instagrams profissionais. Ele está apenas começando. Ele é o @JulianaDeluc. Vou deixar na descrição depois para vocês me seguirem. E também, se você gostou tanto assim, não deixe de perder mais alguns minutinhos comigo assistindo esse vídeo aqui que vai aparecer na tela, onde eu ensino a fazer um planner simples que pode te motivar a manter os hábitos que você se predestinou para esse ano de 2024, para que as suas metas, para que os seus sonhos sejam atingidos até o final do ano.